Olá, meus queridos amigos. Muito bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham a mais um programa Gotas de Esperança. Esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da manhã, ao vivo, de segunda a sexta-feira. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, envolvidos pela paz do Mestre Jesus. E hoje nós vamos receber aqui o companheiro que irá fazer os comentários da reflexão de hoje, o Edson Montemor, e para a leitura inicial e para a nossa prece também, complementando os comentários, acrescentando as belíssimas mensagens de Emmanuel, a nossa querida Edilene Silva. Então, seja bem-vindo, meu amigo Edson Montemor, é um prazer tê-lo conosco. Edilene também aqui, seja bem-vinda. Sintam-se abraçados aqui por todos nós. Muito obrigado, Leonardo, Edilene, agradecendo aí essa oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecer ao Carlinhos também, nosso companheiro, né, por ter nos feito o convite. E estamos aqui para essa reflexão, esperando que tenhamos uma excelente manhã de sexta-feira e pudermos falar de uma outra maneira, né? Sextou, que bom que sextou, porque aí começamos com essas gotas de esperança. Exatamente, né, Edilene? Isso, bom dia a todos, mais uma vez, muito bom estar aqui no Gotas de Esperança, podendo abraçar cada um de vocês, esse abraço fraternal, mas que chega a cada coração, tenho certeza disso. Muito bom, já temos aqui alguns companheiros interagindo, a Denise, dando bom dia a todos, ótimo mês de outubro, gratidão por mais um dia com o Gotas, né? Como o Edson aí falou, além de sextar, é o primeiro dia do mês de outubro, e nada melhor do que começarmos o mês com essas belíssimas mensagens do Evangelho, à luz da doutrina espírita, as colocações do Emmanuel, os comentários do nosso companheiro de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria no coração que iniciamos a mais esse programa. Vamos à leitura de hoje, o tema será abordado pelo nosso amigo Edson. Então, vamos projetar aqui na tela para que possamos acompanhar. Então, Edilene, agora é com você, minha amiga. Fique à vontade para a leitura e a prece. Obrigada. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel. Lição de número 36, intitulada Facciosismo. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Emmanuel. Após essa leitura tão edificante aos nossos corações, que possamos permanecer vigilantes no pensamento, no sentimento, a fim de rogarmos ao alto permissão para abrirmos o trabalho do Gotas de Esperança na manhã de hoje
que estejamos assim com os nossos corações, no sentimento de alegria profunda de podermos estar conectados, bem como aqueles que não podem estar nesse momento ao vivo, mas que em outro momento irão acessar esse canal. Como ainda, Senhor, não sabemos orar sem pedir, rogamos que essas gotas de esperança sejam, assim, direcionadas a todos os nossos irmãos que se encontram necessitados dessa esperança, desse combustível tão necessário às nossas vidas, estando na condição de encarnados como na condição de desencarnados. É imprescindível mantermos essa luz, essa vela, com a sua chama sempre acesa, com bastante brilho, Senhor. Só temos a agradecer e rogar que o nosso irmão palestrante receba essa parcela de gota dentro do trabalho que ele se preparou para todos nós, e que assim seja. Está sem som. Obrigado, Edson. O nosso amigo Edson já é conhecido aqui do Instituto IDEAC, da TV IDEAC, ele participou já do programa de sexta-feira, às 19 horas, né, dialogando sobre o Livro dos Médiuns, e hoje ele está aqui conosco, pela primeira vez, de muitas outras vezes que virão, com certeza. Então nós vamos pedir ao nosso companheiro para ele se apresentar para os nossos irmãos internautas, e na sequência, os comentários sobre essa leitura de Emmanuel, né? Então, querido Edson, agora é com você, né, que possamos todos ouvir as colocações do nosso irmão com atenção, com muito carinho, porque certamente será de muita luz, de muita esperança para todos nós. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Edson. Obrigado, Leonardo. Bom dia mais uma vez a todos. Eu tenho visto aqui que tem gente de bastante lugar, isso é muito bacana, né? As gotas vão se espalhando por todo o Brasil e, às vezes, até fora, né, como o Leonardo nos disse. Amigos nossos, irmãos do Japão, que lá é 8 da noite, então fica até mais fácil, e que também eventualmente participam. Leonardo, como que eu posso me apresentar, a não ser um ser humano em busca do aprendizado aqui nessa doutrina espírita, e a gente vai buscando nos estudos o aprimoramento e também depois procurando exercitar todos esses conhecimentos, né? Trabalhamos na Casa Verdade e Luz aqui, em Rio Claro, São Paulo, e eu acho que é o que poderíamos falar, né? Eu sou o marido da Vânia, pai do Tiago e do Vinícius, neto do Felipinho. Então, mas vamos lá, vamos falar do que é o facciosismo. E eu acho que a gente tem que... É uma palavra que não é usual, né? A gente não sai por aí falando todo dia, bom dia, vamos evitar o facciosismo, né? Não é uma palavra que nem é muito fácil de falar. E é interessante, porque ela significa divisão. E o contrário de divisão é unicidade. E eu acho que podemos começar por aí. Você sabe qual é a palavra, Leonardo, Edilene? O que significa a palavra diabo? Na etimologia da palavra, exatamente divisão. Olha que interessante. E Deus, não é a unicidade? Quando estamos em Deus, nos voltamos ao Pai, estamos unidos a Ele. Né? Somos um. Né? O Cristo não fala, sou um com o Pai? Esta é a unicidade contra a separatividade que vem de onde? Daquilo que nossos irmãos de outras doutrinas chamam de diabo. Mas que está correto esse chamamento, não aquela figura assim, com chifre, com rabinho, não é aquilo que é o diabo. O diabo são todos os sentimentos, todas as ações que nos levam à separação. Todos aqui, creio, já conhecem o Emmanuel, o jeito dele tratar o assunto. Ele começa, né, sempre com um versículo e depois ele discorre sobre esse versículo. Eu gosto de, mesmo, né, não abrindo mão absolutamente dos ensinamentos do Emmanuel, eu gosto de buscar em que contexto aquele versículo estava inserido. E acho que a gente pode começar lá em Tiago. O trechinho chama-se A Sabedoria que Vem do Alto. Olha aí de novo falando da unicidade. Quando a gente é verdadeiramente sábio, aquilo que a gente sabe vem de Deus. E quando a gente se separa, é o que vem de nós, né?
E aí a gente pode lembrar de Paulo, quando diz que aquilo que ele quer fazer ele ainda não consegue, ou que ele não quer mais continuar fazendo, quer dizer, ele está mostrando a sua humanidade, mas ele vai se esvaziando daquele egoísmo, até que um dia ele fala assim, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Aí ele tem a unicidade. Então, está vendo que em todos os momentos, sob todas as óticas, nós vamos comparando o facciosismo, a separatividade, vinculado ao mal, ao egoísmo, ao, entre aspas, diabo, e a unicidade às coisas que vêm do alto, ao bem, a Deus. Então, vamos lá para Tiago, capítulo 3, né? No versículo 13, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E aí o versículo que ele comenta, mas se tendes amarga inveja, a inveja nasce de onde? Né? E sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha como fecha o nosso pensamento com relação ao facciosismo diabólico e à unicidade divina, não é? Não vamos nem nos mergulhar muito aqui, nós temos N estados de facciosismo. Tá vindo um eco, viu, gente? Se não for falar, acho que é bom, né? Então, fechamos o microfone. Obrigado, viu? Depois, mas, por favor, eu gostaria que a gente interagisse, tá? Eu não gosto de falar sozinho, não. Eu gosto de conversar. Edilene, por favor. Vamos falar que, por exemplo, o facciosismo não tem todos os níveis, né? Entre as nações, nós sempre... Qual é o fruto do facciosismo entre as nações? As guerras, né? E para a gente... E assim, o mundo, ele sempre esteve imerso em guerras, por quê? Porque somos humanos absolutamente imperfeitos, facciosos. Quando galgamos o poder, continuamos assim. Isso se reflete, então, a nação nada mais é que um aglomerado de seres humanos. E se os seres humanos são facciosos, consequentemente, a nação é facciosa. E não precisamos nem buscar em toda a história. Vamos parar aqui na Segunda Guerra Mundial. Sabe quantos irmãos desencarnaram na Segunda Guerra Mundial? 75 milhões. Perto de 3% da população no período, que se a gente fizer um paralelo para hoje, os 3%, nós daríamos mais de 200 milhões de desencarnados. Ou seja, numa única guerra, teríamos perdido todo o Brasil. Olha o que é o fruto do facciosismo, né? Mas o Emmanuel ele vem nos trazer aqui o facciosismo na religião. E aí nós já trouxemos até esse alerta do Tiago, né? Ele, né? Emmanuel trouxe esse alerta do Tiago. E podemos recordar também que isso não era só lá o Tiago conversando com aqueles irmãos, não. Paulo também tinha essa preocupação. E na sua primeira epístola aos Coríntios, existe lá um trecho que, logo no capítulo 1. No capítulo 1 da primeira carta, no começo ele faz as exortações, ele se apresenta, como é de costume nas cartas, e depois o primeiro assunto é as dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo e eu de Apolos, e eu de Cefas e eu de Cristo. Mas Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? E aí é onde ele fala que eu plantei, Apolos regou, mas o crescimento é de Deus. Esse é um versículo bastante conhecido. Por quê? Porque lá eles estavam, né, já dividindo-se, falando, olha, eu prefiro a pregação do Paulo, eu sou mais o Apolo, olha como ele fala bonito. É como se nós estivéssemos aqui hoje dizendo, eu prefiro o Chico, eu prefiro o Divaldo, o Haroldo Dutra é melhor. Não, todos eles são meros representantes de algo muito maior. Então nós não podemos, não devemos, absolutamente, sermos facciosos, temos que pegar e nos unir, né? Ainda falando se vocês gostariam de fazer algum comentário, Edilene?
Não, obrigado, Wes. Por enquanto nós estamos aqui atentos, aqui, ouvindo, gostando muito, e realmente é muito bem interessante a visão, né? A expressão do diabo, que significa divisão. Então, a gente fica muito feliz com esses comentários. E essa divisão também, né, a gente percebe que ela não envolve só, né, diversas denominações de crenças, né? Às vezes, dentro do próprio movimento religioso, aquela crença que deveria haver uma unicidade, há uma divisão. Isso Exatamente. é uma grande chamada do Emmanuel para todos nós que possamos ficar atentos a isso, né? Ó, vamos lembrar que as cartas de Paulo, na verdade, elas são as cartas de Cristo, né? Lá em Paulo Estevão, quando Paulo estava lá todo chateado, choroso, por se sentir fraco para o trabalho gigantesco que tinha pela frente, ele já tinha viajado, já tinha fundado muitos núcleos de expansão do Evangelho, né? Prefiro falar isso do que chamar a igreja, para não haver uma confusão de que ele foi um construtor de templos. Ele não. Ele construía, ele plantava, ele não construía templos, ele plantava em corações, né? E aí frutificava e aquilo virava um conglomerado de irmãos que se chamava de igreja. Podia ser na casa de alguém, podia ser embaixo de uma árvore, absolutamente era necessário ter um templo para ser chamado de igreja. Mas e ele estava lá todo choroso e Cristo aparece para ele, dizendo para que ele confiasse mais no poder do Espírito, né, que ele pudesse ir em pensamento, em espírito, que ele também trabalharia, conseguiria trabalhar. É um chamado para nós. Porque todo o Evangelho, apesar dele, nesta que a carta ser dirigida aos Coríntios, como tem verdades eternas, ela não se restringe nem à época, nem àquela população. Então, poderíamos chamar aqui de carta para todos nós, carta aos brasileiros, né? E se estivéssemos no Japão, carta aos japoneses e assim por diante. Mas ele fala para enviar as cartas. Então, essas cartas são de Cristo. E se elas são de Cristo, elas são eternas, servem lá para Corinto, mas também servem para nós, nesse exato momento, foi bem lembrado. Eu vou chegar lá, inclusive, se no meio espírita somos facciosos. Mas vamos construindo, né? A gente estava lá no facciosismo entre as nações, aí nós fizemos lá no cristianismo primitivo, né? Ainda não estava ele ainda não estava muito contaminado com as outras coisas que vieram acontecendo depois, principalmente lá pelo século III, né? Onde o cristianismo acaba se perdendo e só vem retornando agora, né? Depois do iluminismo. Mas esse facciosismo já está no coração humano. Por isso, mesmo lá entre os primeiros cristãos. Vamos lembrar que foi o facciosismo que alimentou as cruzadas. Né? As cruzadas mataram mais de 1 milhão de pessoas, numa época que a população mundial era de 350 milhões, ou seja, 20 vezes menos que hoje. Então, se as cruzadas fossem hoje, nós teríamos matado nas cruzadas 20 milhões de pessoas. Sabe o que isso significa? 5 vezes mais do que os mortos pelo Covid. Agora, pior, mortos em nome do Cristo. Olha que contrassenso, olha onde vai a loucura humana. Aqueles que, muitos deles, com o evangelho absolutamente decorado na sua mente, não tinham conexão nenhuma com o coração. Isso nós vamos trazer, então, depois, o facciosismo interno, que vai ser o último tema da nossa reflexão. Nós estamos falando do facciosismo das nações, dos facciosismos das denominações religiosas lutando entre si, né? Isso me faz lembrar essa questão das facções lutando entre si, das denominações religiosas, de um episódio que ocorreu em 2010. Em 2010, foi noticiado nos jornais um acontecimento, e todo mundo vai, assim, eu não peço até desculpas de citar o nome, porque já está no jornal, é muito conhecido, mas algo envolvendo Robinho, Neymar, olha aqui, nossos craques do futebol. Eles eram todos muito crianças ainda. E teve uma matéria paga por um pastor evangélico, e esta matéria, a chamada dela era A Religião que Afasta de Deus. A religião que afasta de Deus. E ele comentava um caso que aconteceu com Robinho e companhia,
lá em Santos. O time do Santos foi entregar numa Páscoa, eles foram entregar ovos de Páscoa num orfanato. E esse orfanato era mantido por um centro espírita. Eles não sabiam. Quando eles chegaram na frente do orfanato, com os ovos de Páscoa, eu até fico imaginando aqueles jovens jogadores lá de 20 anos, 18 anos, brincando, na expectativa de levar uma felicidade para uma criança carente. Imagina você ser um órfão numa instituição e o seu ídolo do futebol te trazer um ovo da Páscoa. Olha o tamanho da alegria que não levaria para aquelas crianças. Mas o Robinho e mais meia dúzia de jogadores não quis descer do ônibus. Porque, segundo este pastor que escreveu para este jornal, eles não têm culpa. É que eles são cegos que foram guiados por cegos. Este pastor evangélico estava chamando a atenção dos seus pares, de outros pastores menos esclarecidos, que criaram um facciosismo deste tamanho, para que, contaminando o coração do Robinho e companhia, com certeza hoje eles, depois de toda a repercussão e de um novo entendimento, eu tenho certeza que eles fariam diferente. Mas naquela ocasião era o que eles podiam fazer, e fizeram isso não talvez por vontade própria, mas porque achavam que era o certo. E achavam que era o certo porque aprenderam isso com o seu pastor. Um pastor cego guiando cegos. Levando para o precipício moral. Levando para um egoísmo sem causa. Né? E, em contrapartida, privando esses jogadores, esses jovens jogadores, de ficarem felizes ao ver um rosto feliz daquelas crianças que não são da direita, da esquerda, espíritas ou evangélicos ou o que quer que seja, não é? Então, essas são as loucuras do facciosismo. E aí, respondendo à sua questão, a esse tema que você levanta, Leonardo, e no espiritismo? Há o facciosismo? Primeiro, há o facciosismo perante terceiros? Nós nos achamos mais inteligentes, já que nós temos a fé raciocinada, nos achamos o dono da cocada. Nós, apesar do lema do espiritismo não ser fora do espiritismo não há salvação, e sim fora da caridade não há salvação, quantos de nós, lá no fundo, não entende que fora do espiritismo não há salvação? Apesar de aprendermos o contrário. Então, temos que ir, por isso servem essas reflexões, por isso servem todas essas lições desses luminares que vêm nos trazer todas essas lições que buscam direto da fonte, né? Eles estão muito mais perto da fonte que nós, eles já galgaram esse caminho que nós galgamos, ou seja, eles já estão no nosso futuro. Então é como se Emmanuel viesse do futuro nos trazer não previsões, mas provisão, nos trazer o farnel com toda essa luz, com todo esse alimento espiritual que tanto necessitamos. E aí, nós temos que ser gratos a tudo isso que recebemos deles. E qual é a nossa forma de gratidão? Melhor, é cair de joelhos e falar, Emmanuel, muito obrigado, Jesus, gratidão de coração, ou agirmos em consonância com os ensinamentos. Repartirmos esse nosso pão que acabamos de receber deles com os nossos irmãos. Lembrando que a luz, quando propagada, ela se multiplica, ela não se esvai. Ela vai se esvair quando nós guardamos embaixo do tapete, né? Embaixo do alqueire, como diz no Evangelho. Só para que nós... assim, não é uma ideia nossa essa, né? Nós estamos sempre trazendo as ideias desses nossos mestres. Eu vou trazer aqui para nós uma das perguntas que está lá em O Livro dos Espíritos. Dentre os, né, para aqueles que não estão acostumados, o Livro dos Espíritos, composto de 4 livros ou 4 partes, né? A primeira parte, que ela conversa, depois ela é melhor detalhada na Gênese, e a segunda parte, que é no mundo espírita, melhor detalhada no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que estamos no nosso grupo de estudo neste momento, estudando essa terceira parte, são as leis morais. E depois a quarta parte, gozos e penas e consolações, né? Gozos e, enfim, que conversa com o céu e o inferno. Ele vai ser melhor destrinchado lá em Céu e Inferno. A terceira parte, leis morais, ela é melhor depois tratada no Evangelho segundo o Espiritismo.
Dentre as leis morais, existe a lei de liberdade, lá no capítulo, é o maior capítulo que tem, tem 50 questões quase só tratando de liberdade, desde a liberdade de pensamento, o livre-arbítrio, fala sobre escravidão, e aí nós temos um subtítulo lá que fala liberdade de consciência. E eu vou ler aqui para nós, para deixar bastante claro que não há uma religião que possa levantar a bandeira e falar essa é a melhor. Pergunta Kardec para os espíritos: como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Se todo mundo falar, não, a minha é melhor, ou está todo mundo enganado, né? Como que acontece isso? Bom, a resposta dos espíritos será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse, o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, aqui a gente já pode entender que todos aqueles que dizem fora da minha religião não há salvação, eles estão equivocados, eles estão sendo perniciosos porque é uma doutrina falsa. O interessante é que quando um cidadão desse possa vir a levantar essa bandeira, que pode ser nós, podemos ser nós os espíritas, né? Levantar essa bandeira, acho que a gente não teria o direito, né, de continuar orando o Pai Nosso. Porque quando a gente fala essas duas primeiras palavras que abrem esta oração, esta reza, quando a gente diz Pai Nosso, nós estamos na situação de todos esses filhos que são seus, né? O Pai Nosso não se resume aos filhos daquela doutrina, não se resume aos filhos daquele pequeno segmento onde eu estou inserido. Pai Nosso é Pai de todos nós. E se entendemos assim, nos veremos todos como irmãos, e aí sem o facciosismo. Apesar de ainda, como espíritos imperfeitos, mesmo com os irmãos consanguíneos, há muitas distensões, né? Muitas dissensões. Muitos puxam para lá e para cá, por ciúme, por inveja, por conquistar o amor dos pais de uma forma mais forte, enfim. Mas nós temos que lutar contra isso, para isso estamos aqui, nesta doutrina absolutamente esclarecedora, consoladora e libertadora. Bom, dito tudo isso... Oi, pois não. Desculpa, só para aproveitar aí a deixa, né? Essa questão do Livro dos Espíritos que você colocou aí, né? Falando aquela que mais homens de bem fizerem, menos hipócritas, é aquela que se apresenta com a verdade. A gente tinha que estampar essa resposta do Livro dos Espíritos no teto da nossa casa, na porta do armário, no carro, porque é realmente o que a gente tem que focar. Porque se uma pessoa desperta dentro de uma crença religiosa, ou até mesmo sendo um ateu, mas desperta para a necessidade de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, o que poderíamos afirmar, então, que ela está numa religião errada? Essa é a questão, porque muitas das vezes as pessoas confundem, né, a religião com o despertamento da pessoa. Então, às vezes, confundem até pessoas que são ateus com pessoas ruins, né? E eu, particularmente, convivi com uma pessoa que se declarava ateu, mas extremamente caridoso, bondoso, espirituoso, buscando sempre ser uma pessoa melhor, ajudando as pessoas. E eu testemunhei situações em que ele teve que lidar, essa pessoa teve que lidar com situações de uma maneira tão amorosa, tão respeitosa, que eu duvidei até que espíritas, católicos, qualquer religioso agisse daquela forma. Eu mesmo questionei, eu falei, não, mas, rapaz, se você fizer isso, pode trazer algumas consequências, né, ruins para você, porque você pode estar se omitindo no que pertine a algumas questões legais. E ele me disse assim, eu prefiro assumir o meu erro do que punir uma pessoa assim, porque, coitada, ela não sabe o que faz.
E aquilo foi assim, né, desfez a visão que a gente tem. E eu até brinquei, eu falei assim, mas sabe por que você é ateu, meu amigo? Porque você já conhece Deus, ele já está no seu coração, você apenas não fala, você fica com essa coisa aí de dizer que é. Mas no fundo, você ama a Deus, você conhece Jesus, porque você esbanja isso em todas as suas atitudes. E aí eu fui encontrar no livro, salvo engano, Luz Acima, eu não sei se é o Luz Acima, acho que é assim, o anjo servidor, né, uma lição de Emmanuel lá, que o anjo visita recém-desencarnados, e ele precisa de alguém que imediatamente fosse trabalhar com ele em auxílio e socorro na Terra. Então ele entrevista um católico, um espírita e um protestante, um neopentecostal, e pergunta, e agora que vocês desencarnaram, o que esperam daqui em diante? E cada um, dentro da sua crença, foi falando, né? Alguns falando, eu espero o céu, o paraíso, eu espero as bênçãos. O espírita falou, eu espero habitar agora um mundo melhor, um mundo regenerado. E o ateu chorando, chorando. E o anjo pergunta aí, por que chora, meus amigos? Por que está assim? E ele então foi dizer, eu nunca acreditei em Deus, em nada, e agora vejo essa realidade diante de mim. Quanta vergonha, quanto arrependimento. E ele fala, e você espera o que agora, ateu? Nesse momento em que você reconhece a situação. Eu não espero nada, eu não espero nada, eu espero me melhorar, me tornar uma pessoa melhor. E o que você fez na Terra enquanto encarnado? Não, eu sempre procurei ajudar as pessoas de coração, transformar o dia das pessoas num dia melhor, sempre procurei me tornar uma pessoa melhor. E você não acreditava em nada, e por que você fazia isso? Ele fazia porque eu achava que era o que tinha que fazer, minha consciência acusava isso. Ele, então é você que eu preciso para esse trabalho. Pessoas que não estão ocupadas com o salário celestial, que não estão fazendo coisas que chegam aqui e esperam uma recompensa. Todos que aqui estão, né, todos vocês, têm méritos para estarem aqui neste local. Mas como você não está esperando recompensa, o trabalho que eu preciso agora é com você, meu companheiro. Então a gente percebe exatamente isso, né? Jesus é amor, é união. Falou em nome de Jesus, em ódio, em guerra, em violência, em destruição, não compreendeu Jesus, né? Muito interessante, muito bom. Perfeito. Então, esse seu amigo, como eu também tenho um amigo assim, que ele não precisa mais das amarras para fazer o bem, né? Exatamente. Ou seja, ele já faz o bem porque o bem já está no coração dele. Muitas vezes, e não, eu não diria que é hipocrisia, é o caminho do aprendizado, né? Nós ainda fazemos meio forçados por esse salário, até que uma hora a gente vai fazer de coração, mas a primeira coisa que talvez nos leve, ainda naquele momento do aprendizado, é exatamente o medo de ser ruim no futuro, né, de se deparar com por ter sido uma pessoa, não ter feito todo o bem. Lembrando, né, que nós não somos só responsáveis pelo mal que fazemos, mas pelo mal que causamos pelo bem que deixamos de fazer. Então, precisamos realmente fazer o bem, por isso que o lema do Espiritismo, para evitar o facciosismo, não é fora do Espiritismo não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. A religião de Cristo era o amor. Cristo não era evangélico, não era católico, não era espírita. Cristo, a religião dele, era a caridade, o servir, né? Então, acho que é isso que a gente deve buscar. É muito bom, porque a gente sempre comenta, né? Olha, quando se começa a estudar a doutrina espírita, Kardec identifica lá no Livro dos Médiuns algumas categorias de espírita, né? Dentre elas ele fala os espíritas exaltados, aqueles que trazem mais prejuízo, né, do que auxílio à divulgação da doutrina. Porque eles ficam tão empolgados que eles querem converter todo mundo, querem dizer que todo mundo está errado, que a doutrina espírita está certa. E à medida em que vão estudando, vão compreendendo que existem muitas pessoas que estão em outras denominações, ou até mesmo ateus, como nós falamos, que já despertaram para a necessidade de serem melhor. E às vezes nós espíritas, com 10, 15, 20, 30 anos, ainda estamos falando em divisão, ainda estamos falando em orgulho, agindo com vaidade, né? Não despertamos ainda para essa necessidade. Tem uma pergunta aqui, Edson, do companheiro aqui, Roberto Parente. Poderemos considerar que o facciosismo, de certo modo, é uma ferramenta para a evolução, tendo em vista que a unanimidade pode nos paralisar? Aí ele apresenta essa contribuição. Você pode responder, Edson, para o nosso amigo? Sim, vou tentar, né? Espero que esteja à altura porque a pergunta é muito boa.
muito inteligente. E vamos dizer o seguinte, a pergunta é muito inteligente, mas Deus é a suprema inteligência, né? Então, se considerarmos numa visão um pouco mais macro, que Deus, ele usa mesmo o mal, que não foi ele que causou o mal, isso já foi bastante debatido. O mal que há em nós é algo da nossa escolha, ele não tem nada com isso. Mas ele consegue usar o nosso mal que nós fizemos, contrários à vontade dele, mas ele mesmo assim usa isso como uma ferramenta de aprendizado para nós e para os outros. Então, nesta ótica, podemos considerar sim que o facciosismo é uma ferramenta. Não uma ferramenta imposta por Deus para o nosso aprendizado, mas uma ferramenta que, pelo nosso equívoco, ele pega aquele negócio que é ruim e transforma em aprendizado, né, em ferramenta de aprendizado. Lembrando do animal, né, da dentadura, que Cristo, todo mundo foge daquela podridão, e Cristo diz, vocês já repararam na dentição daquele animal? Ou seja, a gente sempre tem que olhar para o lado bom, e sempre, mesmo nas piores coisas, tem um lado bom. Então, vamos lá. Só para deixar isso bastante claro, Roberto, eu cometi um equívoco, e está dentro do meu projeto de vida morrer de uma forma violenta pelas mãos de terceiros. Ou ser assassinado. Então significa que alguém está predestinado a me assassinar? Absolutamente não. Ninguém pode estar predestinado a fazer o mal. Porém, quando eu me visto com esta energia, é como um imã que vai atraindo situações que possam culminar naquilo que estava predisposto a mim. E aquele que ia cometer um ato encontra eu e o Leonardo na rua. E ele vai dar o tiro em alguém. Não vai dar no Leonardo. A bala é como se a bala desviasse e viesse para mim. Quer dizer, ele vai ter um impulso de fazer isso direcionando para mim. Então, o assassinato foi uma ferramenta de aprendizado? Foi. Eu precisava daquilo para o meu aprendizado. Mas não foi uma ferramenta imposta por Deus. Ele usa os equívocos de alguém e aquilo como ferramenta. Quando você diz aqui, tendo em vista a unanimidade pode nos paralisar, é verdade. A unanimidade pode nos paralisar, mas o contrário de facciosismo não é unanimidade. Então, nós podemos divergir de opiniões, que eu vou discutir com você, eu discutir com o Leonardo, mas buscando a unicidade. Eu vou discutir mostrando aquilo que nos une, mostrando Deus que nos une a todos. Diferente de eu discutir buscando a sardinha para minha brasa, aí é o facciosismo. E aí eu estou dividindo. Isso é bem interessante, porque no livro Viagem Espírita, né, e naquelas narrativas de Kardec ao longo da viagem que ele faz pelos países para ver como andava a divulgação da doutrina, os empecilhos da doutrina, fica muito bem claro que ao chegar nos grupos, nas instituições espíritas, muitos chegavam a Kardec com algumas dissidências, com algumas discussões no âmbito daquela instituição. E Kardec escreve, deixa registrado que, ao ter contato com essas dissidências, jamais me preocupei em tentar identificar quem estava em erro e quem estava certo. Eu apenas buscava identificar quem agia ou não com fraternidade. Então, ele deixava muito claro isso. Ele falou assim, os pontos de vista, como o Edson colocou aqui, os diversos pontos de vista servem para nos unir, para que, ouvindo vários pontos de vista, possamos extrair um denominador comum que seja bom para todos, seja fraterno. Então, é o que Kardec exatamente nos orienta, né? Se nós começarmos aproveitando as divergências que existem para extrairmos dos diversos pontos uma consequência, um resultado fraterno, exatamente toda essa divergência serviu para chegar à prática de um bem para todos, porque o bem verdadeiro é aquele que é praticado para todos. E eu sempre costumo dizer aos companheiros que divergência de ideias, de opiniões, decorrem da própria diversidade evolutiva. Né? Somos espíritos em evolução, cada um está no seu patamar. Alguns estão no mesmo, outros estão um pouco mais além, outros muito mais além, e a gente vai, de acordo com aquela circunstância que a gente vê, com aquilo que a gente compreende, com o conhecimento que a gente interpreta, nós vamos emanando opiniões, ideias, exercitando a liberdade de consciência, né? E com as limitações que cada um tem.
Mas se todos juntos, de coração, buscarem um ponto central que seja fraterno, verdadeiramente fraterno, certamente o resultado de qualquer assembleia, de qualquer discussão de diversos pontos de vista, será muito interessante para todos. Então, acho que a chave, né, nessas divergências é a fraternidade. Como o Roberto colocou, se a unanimidade for fraterna, ela não vai paralisar. Pelo contrário, ela vai alavancar, né, o benefício para todos. Então, são muito boas as colocações que a gente recebe aí dos nossos companheiros, né, Edilene? Dentro do que vocês estão abordando, Bezerra de Menezes trouxe uma mensagem, né, que vai colaborar muito com o tema de hoje. Ele nos disse que solidários seremos união, separados uns dos outros teremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Então, quando a gente tem essa percepção, porque se formos avaliar, tudo está assim, passa pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, quando a gente passa a ter uma consciência maior acerca, né, do que significa essas sombras, né, que ainda temos. Isso aí não podemos negar, né, que existe em nós. E não é à toa que estamos, né, tendo a oportunidade de estarmos reencarnados para justamente fazer com que a nossa luz brilhe. Então, quando a gente se une no propósito maior, nós somos capazes de superar alguns entraves e pensar na obra. Aí sim, né? Nós não estaremos nos melindrando, não estaremos nos sentindo ignorados. Pelo contrário, né? Faremos esse movimento de união, de fraternidade, né? De sermos solidários. E aí pensar na causa maior. Muito bom, muito bom. Edilene ficou quietinha aqui, trouxe Bezerra de Menezes, cheguei a me arrepiar aqui quando ela começou a ler a fala dele. Muito lindo. Parabéns, Edilene. Olha, e falando de Bezerra, eu me trouxe também uma outra reflexão, mas antes eu até queria voltar lá para Coríntios, né, com o Paulo. Quem de nós teria a grandeza já, esse desprendimento, a falta de orgulho, de vaidade, né, que Paulo já estava isento de tudo isso, quando a igreja estava lá, eu prefiro Paulo, não, eu prefiro Apolo, e ele dá bronca, fala, ninguém tem que me preferir, porque não fui eu que fui para a cruz, foi Cristo. Ou seja, a gente tem que refletir nisso, né? Será que nós lá não íamos ficar, até poderíamos falar meio da boca para fora para nos mostrar superior, mas será que a gente não ia ficar orgulhoso de alguém estar lutando por nós e dizendo que prefere a nós do que ao Apolo, por exemplo? Né? E o Paulo foi lá e colocou uma pá de cal sobre aquela discussão. Mas trazendo o Bezerra, foi muito bom se você trazer, Edilene, pelo seguinte, eu não sei que ele esteja enganado, mas não estou não. Na virada do século, né, da virada do século XIX para o século XX, Bezerra foi presidente da federação. Foi instado a ser o presidente da federação. Ele não queria. Ele foi instado a ser. Por quê? Porque ela estava se perdendo, se dissolvendo. E ele seria o ponto de união. Então, ele foi para o sacrifício, ele foi fazer uma obra que não tinha muita ressonância nos seus interesses pessoais, mas, em nome da obra, ele foi presidir a federação, porque ele é o único homem que conseguiria ter feito isso naquele momento. E, ainda aproveitando o ensinamento, trazendo Bezerra para a nossa reflexão, ele foi político. Ele foi político. E eu gosto da gente refletir aqui, mas trazer para o nosso dia a dia, para o que hoje a gente pode fazer. Porque nós estamos aqui alimentando a alma, e isso daqui vai frutificar um dia no coração de cada um. Mas, e qual é o passo que eu posso dar neste exato momento para ser menos faccioso e mais integralista, mais pacificador, né, e praticando a união? Vamos falar de política? Você é de esquerda ou de direita? São duas facções. Não servem para nós. Isso nos divide. Isso divide nações, divide famílias. Mas eu não suporto, eu sou... Olha, cada um deles, né, claro, tem exceções, mas muitos daqueles que defendem A ou B estão defendendo, sinceramente, entendendo o que é o certo. Mas
quando eles denigrem a imagem do outro, quando eles batem para separar, estão fazendo um desserviço. Aí é o diabo, né? Lembrando que o diabo é a separatividade, é o diabo que está agindo. Então, é muito triste, nós vemos espíritas, muitas vezes até com algum grau de expoência, e se colocando ferozmente contra a outra facção. Quando ele se coloca ferozmente contra a outra facção, ele está deixando de praticar o evangelho, ele já está se colocando numa outra facção, ele já está separando e não unindo. Então, para todos esses que estão nos ouvindo, por favor, não compartilhem mensagens que possam ferir corações. Nós temos que ter a liberdade de consciência. Se para você o caminho correto é aquele, para o outro é aquele outro. Então, nós temos que ter essa... então vamos ser isentos? Não, façamos com amor, né? Então, fala assim, olha, eu gosto eu até prefiro o político A, tá? Mas se você vai no B, você não é meu inimigo por causa disso, e se eu acho que aquele cara é bandido, você não é bandido, porque eu tenho certeza que o que te motiva é que você está vendo coisas nele que eu ainda não consegui ver. Então, são formas diferentes da gente tratar o assunto. Acho que é muito importante a gente parar de ser faccioso. Tá sem som. Muito bom, Edson. Você comenta aí esse tema, né? Que a gente tem que trazer para a realidade. Eu acho que o debate da questão do amor do Cristo tem que permear todos os instantes da nossa vida. Não tem como separar a nossa vida pessoal da nossa conduta cristã, né? Devemos ser cristãos em tempo integral. Então, aí eu me lembro do livro Conduta Espírita, né? Temos lá a lição 39, perante os fatos momentosos. André Luiz nos traz uma orientação muito interessante. E ele diz assim, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como delitos, catástrofes, epidemias. Não devemos nos empolgar, nos apaixonar nessas situações. Acalmar-se é acalmar os outros. Então, nós vamos começar a perceber que, nessa questão política, aonde há contraponto odioso, violento, feroz, como o Edson colocou, não há amor, há sombra. Então, se a pessoa escolhe esse ou aquele sentido da sua vida, da sua escolha política, que assim o faça com amor, com respeito, como ele bem colocou. Olha, eu apoio esse candidato, você apoia esse. Mas nós somos companheiros em caminhada, nem por isso vamos nos violentar, nos agredir. Tem um vídeo muito bonito, que eu já vi aqui rodando nas redes sociais, na internet, que começa com uma pergunta assim, você lavaria os pés de alguém? E esse vídeo ele foi produzido pelos nossos irmãos adventistas. Belíssimo vídeo. É difícil ver esse vídeo e não chorar, não se emocionar. O que ele faz? Ele venda os olhos das pessoas, coloca uma pessoa diante da outra sentado, um não vê, o outro não sabe, e um se abaixa para lavar os pés do outro, numa tigela com água, né? A cerimônia do lava-pés que Jesus fez. Né? E quando se tira a venda, são sempre pessoas em situações opostas. Né? No time de futebol, um flamenguista de um lado, um vascaíno do outro. Um lavou o pé do outro. E a reação das pessoas quando tira a venda, eles fazem assim, caramba, ou seja, se eu não tivesse com essa venda, eu não lavaria o pé desse vascaíno ou desse flamenguista. E aí, num dado momento, ele coloca um militante de esquerda diante de um militante mais conservador, né? Um diante do outro, e um lavou o pé do outro vendado. Quando eles tiraram a venda, que se viram, e pelo que eu pude entender no vídeo, eles já haviam debatido por redes sociais, de maneira grossa, violenta, e eles se abraçam, e um fala para o outro, rapaz, eu já debati com esse camarada aqui, já falei um monte de coisa para ele, e ali eles estão abraçados, envolvidos numa emoção, e vai mostrando várias situações, né? Então, muitos choram, muitos se abraçam, e a gente percebe assim, olha como a matéria, né, obscura, ela escurece os nossos sentimentos. Porque botou uma venda no olho, o que vem é o amor, o sentimento, todos se submeteram a lavar um pé do outro. Agora, se tivesse vendo, olha a situação. Mas sabe por que isso, Leonardo? Muito bom. Sabe por que isso?
Porque quando a gente abre o olho físico, a gente vai ver qual é o uniforme que o outro está usando. Isso aí. Então, Flamengo e Vasco, como você trouxe, com os olhos físicos, a pessoa enxerga o outro apenas como flamenguista ou vascaíno. Exatamente. Agora, com os olhos da alma, vai ver um irmão. Ele vai ver além da camisa, né? Foi bom você trazer isso, que é uma paixão nacional, né? Vamos falar do futebol. E futebol pode torcer? Porque quando a gente torce por futebol, a gente está torcendo a favor do nosso time, a gente está torcendo contra o outro, né? Isso pode? Vamos lá. A Edilene quer trazer para nós aí. Como que é o... na Bahia, quem que é? É o Bavai, né? Bahia e... O Fla-Flu da Bahia, quem que é? Aqui é Bavi. Bahia... Bavi, isso. Vitória. Aí tem o rubro-negro. Aí tem aquela... É secular, né? Essa questão aí do secular, entre aspas. Da preferência, né? Dos soteropolitanos, dos baianos, quem torce pelo Bahia, quem torce pelo Vitória. Aí tem essa questão aqui. Tem essa divisão, olha a divisão, que muitas vezes gera bastante discórdia, muitas vezes violência. Então, quando a gente passa, né, coloca na balança e passa da medida, sempre prejudica, né? Seja Bahia, seja Vitória, mas quando eu me posiciono de forma equivocada, né, passando dos limites, isso aí passa, né, a gente ultrapassa a linha do amor, já passa para a violência, né, para com o nosso próximo, e conosco mesmo. Bem verdade. Interessante. Eu não queria, eu vou trazer um assunto polêmico agora, pode, Leonardo? Pode. Não vai trazer divisão? Não vai ser faccioso? Não, é assim, ó, vamos mexer com a paixão nacional, né? Eu disse, pode torcer? Pode, evidentemente nós podemos tudo, né? Aliás, Paulo diz, tudo podemos, nem tudo convém, mas tudo podemos e tal. Vamos pensar no seguinte, primeiro vamos falar em futebol ainda. Quando a gente pega um Fla-Flu, e você torce para que time, Leonardo? Eu sou um sofredor do Fluminense. Fluminense. Então você é tricolor, eu também sou o paulista, sou São Paulino. Mas assim, eu diria que eu já fui São Paulino. Vamos lá. Somos sofredores tricolores. Quando você está vendo um Fla-Flu, e o Fluminense ganhou porque o juiz errou, porque o Fluminense, o zagueiro do Fluminense quebrou a perna do atacante, do principal jogador, ainda assim você está satisfeito, seu time ganhou. Então significa o seguinte, você não gosta de futebol, você gosta do seu time. É a mesma coisa quando nós vestimos a camisa da religião e queremos impor a nossa religião como a melhor, nós não gostamos de Deus, nós não gostamos do Cristo, nós gostamos do nosso time. Quem gosta de ver um bom futebol, tanto faz se o Fluminense ganhar ou perder. Foi um excelente jogo, foi um jogo bonito, foi um jogo entre irmãos. Quando a gente traz aí nas Olimpíadas dos deficientes, principalmente dos deficientes mentais, daqueles que são nossos irmãos portadores da síndrome de Down, quando eles estão numa corrida, e em vez de chegar primeiro, ele espera os amiguinhos e vem todo mundo de mão dada, que são essas coisas que comovem a gente, que nos fazem lembrar para que estamos aqui. E aí, quando eu falo, e torcer para o time pode? Eu não quero parecer fanático, religioso, e nada, e nem muito menos hipócrita. Lógico, sabe, vamos continuar torcendo, não tem problema. Mas se pegarmos na dimensão da reencarnação, e lembrando, por exemplo, uma vez eu vi um vídeo de três pessoas como nós aqui conversando sobre reencarnação e dizendo assim, se existe uma dose segura, na visão reencarnacionista, existe uma dose de álcool segura? E a resposta de um dos interlocutores foi, olha, na visão reencarnacionista nós não sabemos se nós desencarnamos ainda viciados no álcool. Então, por isso que alguns têm uma propensão muito maior à viciação. Então, para este, não existe dose segura, porque ele ainda não se limpou por completo. Não é porque desencarnou que está totalmente limpo. Indo nessa mesma linha de raciocínio, quem sabe, Leonardo, eu e você não participamos das cruzadas. Você estava lá como muçulmano e eu como católico. Na próxima, nós dois viemos e você já era um padre da Inquisição e eu querendo ser um dos protestantes que queria
não necessariamente lutar contra a igreja, mas a favor do Cristo, mas você foi lá também e me matou. Então, nós temos esse facciosismo, essa coisa contra um, nós temos o germe da facção muito forte em nós ainda, que temos que limpar. Quando torcemos para um time fortemente, somos fanáticos por aquele time, aí acho que é isso, esse germe está latente. Então, aí a gente traz um pouco de fermento, leveda toda a massa. Então, pode torcer? Pode, não vamos ser hipócritas, mas com esse cuidado, para ver se não está beirando o fanatismo, para ver se isso não está instigando outros setores da nossa vida. Sim. Muito bom, muito bem colocado. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, fica aquele gostinho de quero mais, né? O Roberto agradece aqui as colocações, né? Foi no sentido da pergunta, no sentido da união, da fraternidade. A Maria das Graças comentando o vídeo que a gente citou aqui, né, do Lava Pés, com a venda nos olhos, é realmente um vídeo muito bonito, muito excelente. Roberto também coloca política, a arte do entendimento, infelizmente foi levado ao radicalismo, né, em todos perdem. E a gente sempre, como o Edson lembrou, o doutor Bezerra, ele foi deputado federal, ele foi político. E esses dias eu estava até fazendo uma pesquisa, tinham alguns debates muito interessantes entre o doutor Bezerra e outros que também eram políticos respeitáveis na época, né? E então a gente percebe que a questão não é o debate político, não é o debate do futebol, a questão é o sentimento que nós geramos quando estamos inseridos nesse debate. Se já temos um conhecimento do evangelho, do amor, se já temos um conhecimento da doutrina que nos convida à evolução, temos que estar atentos aos sentimentos. Porque se já somos pretensiosos, né, a seguir o Cristo, nós temos que nos lembrar da nossa condição de ser amorosos em tempo integral. Tem momentos que iremos, né, nos desarmonizar, nos desequilibrar, mas é preciso buscar a consciência, o equilíbrio, identificar qual foi o gatilho que nos levou àquele sentimento, né, analisar a situação para que isso não ocorra novamente, porque, afinal de contas, já sabemos da nossa responsabilidade, né, conosco mesmos, enquanto seres em evolução. Então, a gente agradece imensamente aqui, né, essa reunião fraterna com o nosso amigo Edson Montemor, em nome da equipe do IDEA, que agradecemos de coração por aceitar o convite, pela disponibilidade, a nossa querida Edilene também, está sempre aqui às sextas-feiras contribuindo conosco, a todos os companheiros que nos acompanharam, essa interação, essas perguntas, isso enriquece as reflexões do nosso dia. Então, a gente agradece a todos de coração. Edilene, muito obrigado, minha querida. Léo? Pode falar. Vou pedir só uma permissão, só para eu trazer uma questão do livro Consolador, por Emmanuel. Está no capítulo 4, intitulado Espiritismo. A questão 362, eu não vou ler, não, mas ela está dentro dessa proposta. Eu vou ler somente a 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternais dentro dos grupos espiritistas? Os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismos e hostilidade, é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual na reprodução dos conventículos católicos, inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Então, achei, assim, as palavras-chave, fraternidade e humildade, amor e a simplicidade, e a questão 362 traz a indulgência e concretiza falando em Jesus como nosso roteiro.
Agradeço. Muito bem lembrado. Obrigado, Edilene. Bom, meu amigo Edson, agora a gente passa para você. Se quiser fazer algumas considerações finais também, logo na sequência a prece, a gente agradece muito. Foi um grande prazer. Muito bem. Você falou da prece, depois alguém vai fazer isso? Não, a gente convida você, se possível. Pode fazer? Tá bom, podemos. Ótimo. Vamos lá. Eu queria encerrar, primeiro agradecendo, né, essa oportunidade de estar aqui. É sempre tão gostoso falar do Evangelho e partilhar aquilo que a gente vem se alimentando dos nossos irmãos, como falei no começo, né? O Emmanuel está sempre do meu lado aqui, procuro estar na psicosfera dele lendo os seus livros, e Paulo também, enfim. Eu acho que a gente pode acabar como nós começamos, que é trazendo o Tiago, mas agora com uma abordagem mais prática novamente, aquela coisa de trazer para o dia a dia. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. A sabedoria que vem do alto, né, porque não vos gloriei, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Pois a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, como nossa irmã trouxe, e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, quando enxergamos com os olhos da carne, estamos aqui facciosos, com inveja e etc. Colocamos os olhos espirituais, trazemos as lições do alto, vamos enxergar de outro jeito. Então, eu gostaria de trazer aqui para que instigar todos os nossos ouvintes para que coloquem sempre o óculos espiritual nas pequenas coisas do dia a dia. Para de se identificar como a carnezinha, o RG, a personalidade atual. Lembra que você é um espírito imortal, que tudo isso daqui é absolutamente passageiro e que todos os nossos companheiros também o são. Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar para a reflexão final, junto com a minha gratidão de aqui estar com vocês, elevando também o pensamento a Deus, nosso Pai, aquele que nos une a todos, que nos gerou e que nos ama. Agradecendo o nosso Mestre, Jesus Cristo, mas também olhando não apenas como mestre querido, mas como um amigo de jornada, um companheiro nessa estrada da vida, aquele que nos vai adiante para arrumar o nosso cantinho, nesse grande aprisco, que é o coração generoso dele, e comporta também a sintonia total com o coração do Pai. Que possamos nós sermos mais unidos em pensamento, em sentimento, em amor fraterno. Que deixemos as nossas discordâncias de lado e que nos elevemos acima dessas coisas pequenas da terra, buscando os tesouros do céu. O tesouro do amor, da fraternidade, da caridade, que é o amor em movimento. Tenhamos todos um excelente fim de semana, não para nos gloriarmos nas coisas da terra, mas para exercermos em família todos os ensinamentos do céu. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.